Eu demorei 25 anos para aprender o que eu vou te contar em 10 minutos. Isso aqui pode afetar em duas áreas da sua vida. Primeiro, vai impactar diretamente no quanto de grana você vai fazer ao longo da sua jornada, principalmente se você for novo. E a segunda, vai impactar diretamente no seu psicológico, que basicamente é as decisões que você toma como pessoa. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer um conhecimento que eu gostaria que eu tivesse aprendido no início da minha jornada. Porque eu comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade e hoje eu tenho 25 e tenho 2 CNPJs, mas para chegar até aqui eu precisei errar demais e você não precisa errar tanto quanto eu errei. Muito prazer, meu nome é Matheus Cordeiro, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu canal e eu quero trazer algo que realmente faça sentido para as pessoas e que eu ajude elas de alguma maneira, da forma a qual eu não fui ajudado. Então, hoje eu vou trazer um pouco do que eu aprendi nos últimos 25 anos de vida e eu vou te trazer em 10 minutos de conteúdo. Então, como eu havia dito, a primeira parte eu vou falar sobre dinheiro. Por que dinheiro, né? Porque tudo envolve dinheiro, tudo gira em torno de dinheiro. Então, se eu tivesse aprendido isso aqui muito mais cedo, muito provavelmente hoje eu teria dado muito mais certo do que eu já dei e teria tido e também feito muito mais grana do que eu já fiz ao longo da minha jornada. Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos de idade, com 18 eu já liderava equipe, com 22 anos eu tinha um time de 30 pessoas, tinha muita responsabilidade ao meu redor, e aos 23 eu abri meu primeiro CNPJ e hoje, basicamente, eu tenho dois negócios. Qual que é o ponto disso aqui? Durante por muito tempo eu aprendi sobre gestão, liderança, aprendi a fazer gestão de empresa, aprendi a lidar muito bem com dinheiro. Então, essa parte operacional de negócios eu aprendi muito. Só que, apesar disso aqui ser extremamente importante, quando você está no início da sua jornada, talvez isso aqui não te favoreça tanto quanto as pessoas falam que favorece. Então, se você é o tipo de pessoa que quer ganhar dinheiro, não necessariamente talvez você precisa abrir uma empresa, porque são duas coisas totalmente distintas. Então, hoje tem muito essa pregação de que você tem que ser um empreendedor e que você tem que criar solução, você tem que criar um negócio. Só que na verdade, talvez você seja a pessoa do outro lado aí que só quer ganhar mais dinheiro. Não necessariamente você quer ter um negócio e as responsabilidades que esse negócio aqui traz. E confesso que se eu tivesse tido esse conhecimento hoje com, sei lá, 16 anos, com 18 anos, muito provavelmente eu teria dado muito mais certo, que é o quê? Em vez de você criar uma solução e abrir uma empresa que vai te trazer muitas responsabilidades, aprenda uma única coisa, que é comprar e vender barato. Então você compra barato e vende caro, compra barato, vende caro, compra barato, vende caro. Isso aqui vai fazer com que você prospere mais rápido, vai fazer com que você tenha um caixa mais rápido, isso aqui vai fazer com que você enriqueça mais rápido. E se você realmente tiver vontade, ganância, não ganância, mas ambição de ter uma empresa, você vai começar da maneira certa, com caixa, sabendo comprar e vender. Porque no final das contas, se você tem uma empresa, você precisa saber vender. Não necessariamente você precisa saber fazer gestão, porque para fazer gestão você contrata outras pessoas. Então, são duas coisas correlacionadas, mas que no início faz muito mais sentido você inverter a ordem. Eu gostaria que as pessoas tivessem me falado isso, alguém com mais experiência que eu tivesse me mostrado esse caminho. Porque, igual eu falei, não necessariamente você quer abrir um negócio, você não quer ter funcionário, você não quer ter as responsabilidades de que isso aqui traz, porque eu tenho muita responsabilidade, as pessoas que têm empresa têm muita responsabilidade, e você só quer ganhar mais dinheiro. Então você precisa aprender uma única coisa, que é comprar e vender. Comprar e vender. Repete esse processo muitas vezes, que ao longo do caminho a conta fecha, você vai ter mais dinheiro que as outras pessoas, você vai levar uma vida melhor do que as outras pessoas, justamente por fazer uma única coisa diferente do que todo mundo faz, você precisa fazer só bem feito, né? Porque a maior parte das pessoas quer criar uma solução ou acha que tem uma ideia que ninguém teve ainda e que ela tem um negócio milagroso. E aí, qual que é o ponto disso? Essa pessoa não sabe vender o produto, ela vai tentar lançar o produto, ela não vai conseguir vender, muito provavelmente ela vai quebrar, ela vai colocar a culpa em outras pessoas, o negócio dela não vai dar certo.
E é exatamente por esse mesmo motivo porque a maior parte das empresas que abrem fecham logo nos primeiros anos, porque não necessariamente a pessoa queria criar um negócio, criar uma empresa, criar uma solução. Ela só estava tentando procurar uma maneira de fazer mais dinheiro. E muito provavelmente esse seja o seu caso. Faça essa pergunta para você. Eu quero abrir uma empresa, eu quero contratar funcionário, ter responsabilidade, ou eu só quero ganhar mais dinheiro? Se você só quer ganhar mais dinheiro, cara, vai aprender a comprar e vender. Muito simples, muito prático, só que isso no longo prazo faz uma diferença danada, né? Principalmente quando você começa a ter uma idade mais velha. Hoje eu ainda tenho 25, tenho muito tempo, né, para crescer as coisas que eu tô fazendo, mas como eu te falei, se eu tivesse feito isso aqui lá atrás, muito provavelmente teria dado muito mais certo. A segunda coisa, cara, que engloba muito se você é uma pessoa jovem, que é o público do meu canal, né? São pessoas ali entre 18, no máximo 30 anos. Tem algumas pessoas menores de idade também que estão tentando fazer renda na internet. Foque 100% em você e não nas demais pessoas. Seja um cara egoísta. E quando alguém te prometer alguma coisa, tenha isso por contrato escrito, para que no final das contas você não saia prejudicado no final de tudo isso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que ajudei muitas pessoas. Sempre quis agregar no negócio dos outros, sempre fui o bom funcionário que faz o que deve e o que não deve, ajuda, constrói e muito provavelmente você vai receber várias promessas. Quando eu vencer, você tá junto. Quando der certo, deu certo para você também. Eu vou fazer isso, 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 eu vou colocar você aqui e aí você vai ganhar dinheiro junto comigo. Essa é a maior mentira que contam para você. Porque isso não é algo que aconteceu só comigo, mas com outras pessoas que eu conheço também. Se alguém te prometeu algo e você não está no contrato societário da empresa, não acredite. Tenha por escrito o que a pessoa falou. Porque se um dia você precisar comprovar, você tem como. E aí você não vai perder 5, 6 anos da sua vida construindo algo para as outras pessoas e no final disso você sair de mãos atadas. Sair sentindo que fez muito e que te prometeram muito e no final das contas você poderia estar dedicando esse tempo para você. Então, cara, eu percebi isso ao longo do tempo e notei também as pessoas que tiveram sucesso, são pessoas hoje que estão ao meu redor, são pessoas egoístas, infelizmente. Porque no final das contas é você por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai pagar seus boletos. Se você tiver funcionário, ninguém vai pagar seus funcionários por você. Ninguém vai pagar imposto por você. Ninguém vai trabalhar por você. Então tome muito cuidado com promessas que fazem para você. Porque isso brilha os olhos, te enche de esperança. Só que no final das contas, isso não paga as contas. E se você contar com isso, um dia, muito provavelmente você vai ser um cara frustrado. Então, o meu conselho é, se você ainda é novo ou se você ainda é velho e tem um tempo para dedicar energia para o seu projeto, dedique para o seu projeto. Arrume um trabalho que te pague o suficiente para você pagar as suas contas e não entregue nada além do que você pode lá. No final do dia, entregue toda essa energia para o seu projeto. Eu estou falando isso aqui para pessoas que realmente querem construir algo. Não estou falando para pessoas que querem ser um CLT padrão, seguir uma vida padrão. Aí, para essas pessoas, realmente, elas têm que fazer mais do que o necessário, mais do que pedem, para ganhar um pouquinho a mais, e ela vai seguir a vida dela tranquilamente. Mas se você é o tipo de pessoa que quer construir algo, não caia na falácia de outras pessoas que vão te prometer e no final das contas não vão cumprir. Porque quando as pessoas começam a ter um mínimo de sucesso possível, elas esquecem das pessoas que ajudou ela quando ela não tinha nada, quando ela estava quebrada, quando ela estava fodida. E ela não vai lembrar de você. A pessoa vai achar que ela tem um ego, né, um ego forte, vai falar assim, eu construí, ninguém me deu nada. Então, o maior conselho que eu te dou é não confie nas pessoas, seja egoísta o suficiente para entregar o que te pedem e não o que não pedem, e todo o tempo que você tiver ocioso, dedique 100% para o seu projeto, não o projeto das demais pessoas, porque muito provavelmente isso pode te prejudicar. Você pode ser o cara que vai trabalhar 10 anos em um lugar
e no final das contas você vai sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Essa é a verdade. Então, hoje eu tenho 25 anos, sou um cara próspero, sou um cara inteligente, mas ainda assim eu tenho muito que aprender. Só que essas duas coisas aqui que eu passei para vocês, se eu soubesse disso quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 15 anos, muito provavelmente eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje. E eu tenho certeza que se você que está do outro lado está ouvindo isso aqui, muito provavelmente vai tocar no seu coração e você vai falar assim, puta cara, é verdade. Talvez eu não quero ter as responsabilidades de um negócio agora. Eu só quero ganhar mais dinheiro. Então eu tenho que aprender a vender. E se eu tiver um produto, eu preciso aprender a comprar barato e vender caro. É a única coisa que você precisa fazer. Você não precisa abrir um CNPJ, você não precisa criar uma solução, você não precisa ter uma ideia mirabolante, você não precisa criar um software, você não precisa criar um infoproduto, você não precisa criar um produto físico. Você precisa apenas comprar e vender. Independente do que seja, nem que seja paçoca. Entendeu? Nem que seja paçoca. Você vai comprar barato e vai vender caro. Isso aqui vai colocar dinheiro no seu bolso, sem todas as outras responsabilidades que eu te falei de ter um negócio. A segunda coisa é que, independente se você for jovem ou se você for velho, se você trabalha em um lugar que te promete muitas coisas, não acreditem nessa falácia. Dediquem 100% da sua energia no seu projeto, porque o tempo passa e as pessoas que tiverem sucesso do seu lado e você não tiver por escrito isso, elas vão esquecer de você, porque o ser humano é falho e ele é ingrato. Então, tome muito cuidado com essas duas coisas. Eu gostaria muito de ter aprendido isso mais jovem, mas infelizmente não foi o meu caso. Quebrei muita cabeça e graças a Deus hoje as coisas estão indo muito bem. Se você é o tipo de pessoa que está passando por esses momentos na vida, deixe seu comentário aqui e também conta um pouco da sua dificuldade. Talvez pode ser que eu tenha outros conselhos para te ajudar além desses dois. E também não se esqueça de se inscrever no canal e também dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho, se você é o tipo de pessoa que quer aprender a fazer renda com a internet, se você tem ideia de um negócio e não sabe por onde começar. Então, eu tenho um vasto conhecimento guardado nesse canal aqui. Eu tenho certeza que pode te ajudar em alguma coisa. Fechou? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!